Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais um estudo do Evangelho de Mateus. Hoje, dia 17 de abril, e hoje estudaremos o capítulo 5, as bem-aventuranças. Boa noite aqui para Deise Florencio, nossa amiga da Pensilvânia. A Lucifaria, boa noite. A Soraya Tenório aqui conosco também, muito boa noite, bem-vinda. Aqui os amigos e amigas pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier do Facebook. A Elizabeth Fonseca, boa noite. Aqui também a Lourdes Galvani, a Edna Markovics. Boa noite. Quem mais aqui? Odete Oliveira, que assim seja. O Ailton Cosmo Rodrigues, nosso amigo. O Diego Romão. Tudo bom, Diego? Beleza? A Helena Nunes aqui no Insta também. A Vera Correia. Que legal. O João Franco aqui também chegando conosco. A Romilda Martiniano no Insta também. Muito legal, fico muito feliz. A Cida Baldan também aqui pela página Espiritismo Brasil. A Dercy Fagundes. Aqui também Bomboniere Carneiro Rios. O Zivaldo Carneiro, boa noite. Latiara Romão também. Quem mais aqui? Vários amigos e amigas que já estão conectados conosco. A Zilma Siqueira entrando aqui pelo Instagram também. Uma boa noite para todos, muita paz. Que a luz do Cristo nos ilumine a todos, que o seu amor nos envolva, nos concedendo paz. Nossa amiga Bruna Souza também, a Iranizo Catelli. A Gorete Curtis, muito legal, muito bom, fico muito feliz com a presença de todos vocês. O Rafael Casotto aqui também no Insta hoje, né? Que assim seja. Vamos então dar início aqui ao nosso estudo, relembrando que esse estudo é realizado todas as quartas-feiras, às 20 horas, tanto pelo Instagram, meu Instagram, paulo com 2os.sampaio, quanto pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier, e também é retransmitido pela página do Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Bauru. Fica o meu abraço a todos os amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo. E assim então vamos dar início. Tudo bem, Rafael? Beleza? Deixando também o nosso abraço a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias, muitos amigos que acompanham em outros momentos. E deixo também aqui a referência do meu canal no YouTube, aqueles que quiserem buscar vídeos anteriores desse estudo e de outros também, né? Tenho estudos no meu canal do YouTube, como o livro Nosso Lar em Andamento, o estudo do livro dos Espíritos completo, sem vídeos. Tenho também o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e também daquela coleção Fonte Viva de Emmanuel, estudo em andamento, além de algumas palestras. Então no YouTube basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio. Tá legal? Aqueles que quiserem se inscrevam, ficarei muito feliz. A Bruna está dizendo que o nome do centro que participava também era Vicente de Paulo, que legal, né? Em Recife, imagino que tem uma saudade muito grande, né? A Edna dizendo que o som está ótimo. Então, quanto ao som, pessoal, tá essa novela aí, né? Eu estou já pesquisando para comprar um novo microfonezinho, numa qualidade melhor, espero que não faça uma compra muito ruim. Espero, já estou providenciando para comprar, né?
porque eu acho que o microfone é bom porque ele elimina um pouco dos ruídos dos cãezinhos, né, que eu tenho. Mas, obrigado, a Bruna também confirmando aí que a bondade de vocês, né? Eu sei que com o microfone fica um pouco baixo o som, né? Mas eu acho que ajuda para eliminar ruídos. A nossa amiga Liz e a Anabelle aqui conosco também, a Vera Luzia. Muito bom, pessoal. A Dair Alves, meu abraço a todos vocês. Obrigado, Helena, Deise também dizendo que o som tá bom. Que legal, fico feliz. Vamos lá então, chega de enrolação, né? Hoje nós vamos estudar capítulo 5 do Evangelho de Mateus. É um capítulo, pessoal, especial, né? Lembrem-se sempre, capítulo 5 do Evangelho de Mateus é quando vai ele apresentar o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte que é tão, né, famoso, tão importante, a tal ponto, para a gente ter uma ideia da importância do Sermão do Monte, Gandhi, né, aquele líder pacifista, creio que todos conhecem, já ouviram falar, Gandhi, que foi esse grande líder, né, que libertou a Índia do jugo britânico, né, em ações pacíficas, não violentas. E Gandhi, certa vez, chegou a dizer que, mesmo que se perdessem todos os textos sagrados e restasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Para a gente ter uma ideia da importância deste Sermão do Monte. Então nós vamos aqui hoje fazendo um estudo simples, né? Porque a minha pequena capacidade não vai dar aí para fazer aquela exegese, né? Como tem muitos que estudam minuciosamente. Vamos tentar aqui levar aquilo que me é possível, né? Dentro da minha capacidade de interpretação. Então nós vamos ver hoje as bem-aventuranças. Começa, né, capítulo 5 com as bem-aventuranças e vai seguindo várias passagens, né, das falas de Jesus do Sermão do Monte. Tá legal? A Rose aqui conosco também no Insta. Muito boa noite. Vamos lá então. Primeira coisa, pessoal, antes de entrar aqui na leitura, as bem-aventuranças, elas vão sendo apresentadas numa ordem, vamos dizer assim, crescente de importância. Jesus não colocou as bem-aventuranças de forma aleatória. Na sabedoria do Cristo, né, ele foi apresentando numa sequência lógica, no sentido de cada bem-aventurança seguinte, para a pessoa conquistar, precisaria ter conquistado a primeira antes, ou seja, precisa conquistar a primeira para avançar para a segunda, para só depois avançar para a terceira e assim sucessivamente. Essa é uma explicação dada pelo famoso palestrante, né, Simão Pedro de Lima, de Minas. Aprendi isso com ele, que ele faz uma palestra nesse sentido muito interessante, né, sobre essa questão da importância de perceber essa hierarquia, né, vamos dizer, dentre as bem-aventuranças, cada uma preparando para a conquista da outra, tá bom? Então começa dizendo assim: vendo as turbas, né, uma multidão, subiu ao monte, após assentar-se, aproximaram dele os seus discípulos. Então, primeira coisa aqui, subiu ao monte, né? Aqui tem já a gente poderia interpretar, porque o Evangelho, amigos, é interessante a gente ver não só o sentido literal, né? Ele tem um sentido também metafórico, nos leva a pensar no que está por trás das palavras, no simbolismo das palavras, né? Então essa questão subiu ao monte, a gente poderia interpretar assim: aquele espírito, né, que já alcançou elevação, que já subiu aos montes da elevação espiritual, ele está pronto para auxiliar, para ensinar, para compartilhar do seu conhecimento, né, das suas virtudes. Então Jesus, como maior referência que a Terra já teve, ele era um espírito, né, e
um espírito com altíssimas possibilidades de compartilhar, tanto que ele veio nos preparar, né? Nos fazer avançar quanto ao entendimento das leis divinas. Então esse subiu ao monte dá o sentido também desse simbolismo, de que quem avança, né, espiritualmente está subindo na escalada evolutiva e precisa auxiliar os irmãos que vêm atrás. E aí diz assim, e abrindo sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vejam, a primeira bem-aventurança é os pobres em espírito. O que é isso, amigos? Muitas pessoas, né, que leram o Evangelho, aqueles que não tinham muito interesse no Evangelho, quiseram interpretar de uma forma equivocada. Porque hoje em dia se usa a expressão pobre de espírito para fazer vamos dizer, fugiu a palavra. Quando a gente quer ofender alguém de alguma forma, né? Diz assim, você é um pobre de espírito, ou seja, você não tem capacidade, você não tem condições para nada, você é um fraco, você é um pobre de espírito. Mas o que Jesus estava colocando é no sentido da humildade. Quando ele fala pobres em espírito, é a questão daqueles que conquistaram humildade. Lembrando que humildade, ela é a primeira das virtudes. Por isso que Jesus começa por essa bem-aventurança. Sem humildade, não conquistaremos as outras, né? A Liz está dizendo aqui, ouvi dizer que Jesus, tudo bem, a Lu também aqui conosco, ouvi dizer que Jesus era somente 25% humano, de tão iluminado mesmo na matéria. Não sei dizer sobre percentuais, né? Mas com certeza Jesus transcendia, né, Liz, ao corpo físico. A luz do Cristo, né? O corpo era muito pouco para segurá-lo, né? Para abafá-lo. Então ele irradiava realmente. Então, amigos, esse pobres em espírito, que é a primeira bem-aventurança, por isso que ele diz bem-aventurados, ou seja, a gente poderia entender felizes, né? Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqueles que conquistarem a humildade já está dando um grande passo nessa escalada evolutiva. A primeira das virtudes, humildade, para que a gente avance para as próximas. E nós percebemos o quanto é importante isso quando analisamos a nós mesmos, né? Quanto que nós ainda temos de orgulho, não é verdade, amigos? Lógico que uns têm uma dose maior, outros menos, alguns já conseguiram eliminar um pouco mais do orgulho, mas todos nós ainda temos. Todos nós temos lá no fundo, mesmo que disfarçado, né? Aquele pouco de arrogância, de vaidades, muitas vezes o orgulho ferido, sem perceber, às vezes até inconscientemente, a gente fica chateado se alguém nos critica, né? Nos faz uma crítica que julgamos ruim. Isso tudo é o orgulho que está por baixo, né? Porque quando a gente conquista humildade, não importa o que os outros digam. A pessoa que sabe a humildade, veja bem, humildade não é usar roupas velhas, andar de cabeça baixa, isso não é humildade. Humildade é reconhecer-se na posição que realmente está. Nem não querer estar acima do que é, mas também não se menosprezar. Saber o que já avançou, né? E a pessoa que está tranquila com humildade não está preocupada em se mostrar, em depender do aplauso de terceiros, e também não se importa com as críticas, porque se ela sabe que é justa, faz sentido. Se a crítica é injusta, não tem problema, ela sabe que não é aquilo, não é real. Então, para a gente ver que o orgulho a gente ainda carrega, né? A Lu está dizendo que eu acho que o pior dos defeitos ainda é maldade.
Sim, são vários níveis aí, né? É que o orgulho, por estarmos comentando aqui a questão do bem-aventurados os pobres em espírito, né? Mas realmente a maldade é complicada, né? A Liz está dizendo que acaba estudando e lendo tanta coisa e não anota onde vi tais assuntos. São muitas referências, né, Liz? Mas esse foi um sentido figurado para diferenciar Jesus dos demais da época. Legal, muito bom, Liz. E também, pessoal, que eu ia dizer, já me fugiu aqui, dos pobres em espírito, da humildade, né? Porque a pessoa que é humilde, ela não fica querendo se sentir maior que os outros, né? É um defeito tão lamentável, né? Quando a gente quer se mostrar mais que o outro. Às vezes a pessoa até fala de uma forma para diminuir o outro. É tão bonito quando a gente elogia o outro, né? Façam isso, façam essa experiência. Elogiem alguém. Isso é golpe no orgulho, né? Para que a gente vá trabalhando essa questão de não nos sentirmos os melhores, né? De não nos sentirmos os mais importantes. Então essa primeira bem-aventurança é muito importante, né? Então a Helena está dizendo, aí Paulo, eu sou orgulhosa, preciso trabalhar muito nisso. E é bonito, Helena, reconhecer, viu? Um primeiro grande passo é reconhecer, né? Tudo bem, Selma Camargo também aqui conosco. Então, quando a gente reconhece, a gente já avança para se melhorar, porque muitas vezes a gente não reconhece, né? Nosso boa noite aqui a todos que foram chegando com o transcorrer da live. Muito bem-vindos. Fico muito feliz aqui com a presença de todos vocês. O Ailton está deixando aqui uma observação que por causa do Gandhi, Carlos Pastorino era padre no Vaticano e o Papa Pio XI recusou-se a receber Gandhi. Ele renunciou e mergulhou nos estudos espíritas. Legal, uma informação aí do nosso amigo Ailton, né? O Ailton que também é um estudioso aí, né, Ailton? A Edna Markovic está dizendo, humildade é melhorar-se a si mesmo, né? Muito legal, é bem por aí, né? A gente se melhorar no sentido principalmente de trabalhar a arrogância, né? Trabalhar essa questão das vaidades. Então é muito importante essa primeira bem-aventurança. Mas vamos para a segunda então. Na sequência, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Todas são importantes, né? Mas vamos tentar comentar um pouquinho aqui de cada uma. Bem-aventurados os aflitos. A gente se recorda do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é bem esse tema, bem-aventurados os aflitos. A Lu está dizendo, Paulo, e quando a gente elogia e toma uma má resposta? Lu, mais prova para o orgulho, né? Se a gente conseguir guardar com calma, né? Mais um golpe no nosso orgulho, porque é difícil, né? Então, bem-aventurados aflitos, tem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, amigos, que é um capítulo muito importante, vale a pena estudá-lo, né? O maior capítulo do Evangelho. E lá tem uma matéria que diz que é preciso saber sofrer. Olha que interessante, mais ou menos nesse sentido. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo explica que nem todos os que choram, os que estão aflitos, serão consolados. Porque, olha que interessante, na Terra, quem de nós pode dizer que não é um aflito, que não tem dores, que não tem problemas, que não tem dificuldades, que não tem uma cruz pesada para carregar? Todos nós temos, né, motivos de aflição, de dores, não é assim? Uns têm de uma forma, outros de outra, né? Mas a gente precisa compreender que quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, ele queria dizer no sentido daqueles que sabem tirar proveito da dor. E quem são esses? Aqueles que são resignados, que não se revoltam,
que não ficam reclamando a todo instante, não se desesperam, porque aqueles que desesperam, que criam aquele tumulto na família, tem pessoa, por exemplo, que está enferma e a família não consegue dar conta da pessoa de tamanha rebeldia, né? De tamanhas revolta, desespero, ele afeta toda a família. Por outro lado, tem enfermos que a família até esquece que está ali de tão quietinho, tão calado, né? Tão tranquilo, com tanta fé em Deus, com tanta resignação. Então eu quero citar esses extremos para a gente entender. Quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, são esses, resignados, que confiam em Deus, que não se desesperam, que mantêm-se sereno, porque esses estão vencendo a prova das dores, das dificuldades, né, das lutas que enfrentam. E os outros estão passando pela expiação, mas não estão sendo aprovados na prova, porque existe uma prova junto da expiação. Né? Na expiação passaram, mas a prova fracassaram, porque não souberam tirar proveito, né, daquela aflição. Então, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas nesse sentido, tá bom? Aqui a Romilda também confessando que é um pouco orgulhosa, mas reconhece isso, né? Jesus foi o melhor exemplo de humildade, nasceu no lugar mais humilde. Legal, muito bom, Romilda. Reconhecer, né? Mas trabalhar em cima disso, né? A Alice está dizendo, eu guardo muita coisa para não magoar o outro, mas uma hora a gente explode, né? E depois faço uma análise do que fiz e tento pedir perdão, e daí me sinto melhor. O meu ego. É assim mesmo, né, Lise? A gente está querendo, né, agir bem melhor, a gente se esforça, esse é o caminho do espírita, como diz Kardec, né, que esforça para domar suas inclinações más, né? Mas chega uma hora, como a Lise está dizendo, que a gente às vezes não suporta, né? Nós não temos ainda tanta elevação assim. Então a gente acaba errando de novo, mas se arrepende, né, que seria o melhor caminho, como coloca a Lise, e tenta se retratar de novo. A Edna está colocando bem aqui, seria o bem sofrer, né, com resignação e muita fé em Deus. Muito legal, Edna, é isso mesmo. Pois é, né, Lu, somos humanos. Mas não vamos também apoiar muito nessa, né, nessa muleta aí, né? Vamos trabalhar nossas imperfeições. Beleza, Diego? O Diego está agradecendo aqui o estudo, que eu também acho muito importante, né? Estudar o Evangelho direto da Bíblia, né? A Bruna Souza está dizendo, deixa eu ver, primeiro João Franco, bem-aventurados os aflitos que confessam seus pecados. Legal, né? Uma colocação boa do João. Confessam seus pecados, né? No sentido assim, reconhece o erro, né? Reconhece o erro. Eu imagino que o João queira dizer assim, aquela pessoa que ora a Deus reconhecendo o erro e pedindo forças para enfrentá-los, né, João? Aí sim é uma postura daquele que quer enfrentar, né? Reconhece que sofre por causa dos seus erros, né? E aí busca força em Deus. A Bruna Souza está dizendo, mas essas aflições também fazem parte do processo de evolução. É difícil entender na prática, pois somos matéria e sentimos muitos fardos. O que a Alice está dizendo, no sentido de que viver no mundo, né, Bruna, desculpa, viver no mundo de provas e expiações, né, Bruna, já é uma aflição, realmente, né? Só o fato de encarnar na Terra já é aflição, mundo difícil. Né? Os espíritos dizem que quando preparam-se para reencarnar, eles são tomados de uma angústia, né? De uma preocupação excessiva, porque pensam já que podem fracassar novamente, né? Então é bem por aí. A Silvia Guerra está dizendo, o orgulho não nos permite ver que nossa evolução, ver que para nossa evolução a crítica muitas vezes é mais construtiva que o elogio. Muito sábia a colocação da Silvia, né? Essa colocação da Silvia me lembra, né? Porque a gente ouve assim, dos amigos a gente não ouve essa crítica.
Os amigos vão sempre passar a mão na nossa cabeça, dizer que tá bom, que não foi nada demais, mas o chamado inimigo, suposto inimigo, na verdade não é inimigo, esses sim nos olham com o olhar de realidade. E muitas vezes, como a Silvia está dizendo, se nós formos sábios, nós vamos enxergar naquela crítica algo que a gente precisa melhorar, que o amigo às vezes não teria condição, não teria coragem de dizer, né? Então a gente precisa dar ouvidos também. Lógico que tem pessoas que são extremistas, né? Mas tem muita crítica real, crítica sensata, que o amigo não diria, e aquela pessoa que nos dirige, que a gente se ofende, deveria ser motivo da gente refletir nela. Mas vamos avançar mais um pouquinho? Muito bom, pessoal. Legal a participação de vocês aí. 5:5, né? Capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em algumas traduções está bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Ou os mansos, mesma coisa. O que seria isso? Bem-aventurados aqueles que já conquistaram a paz para si mesmos. Vejam bem, nós vamos ver uma diferença para uma outra bem-aventurança, que são os pacificadores. Mansos ou brandos e pacíficos são aquelas pessoas que já conquistaram a paz para si. Quem são essas pessoas, amigos? Aqueles que não brigam, né? Que não discutem, que não agridem, que recebem ofensas e guardam, perdoam, né? São aquelas pessoas que recebem o mal e não devolvem o mal. São aquelas pessoas que já aprenderam a desenvolver um estado de harmonia íntima que lhes proporciona uma condição tranquila, né? Um estado de alma pacificado. Isso não é fácil, né? Não é fácil. Mas, amigos, vejam a recompensa que Jesus promete. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que quer dizer isso? Nós não estamos esperando a regeneração do planeta Terra. Nós não falamos tanto em transição planetária. Então a Terra, em um futuro breve ou mais distante, se tornará um mundo muito melhor para se viver. A Terra há de ser um mundo regenerado daqui a algum tempo. Não sabemos dizer quanto tempo, porque depende também de nós, né? Então Jesus promete aos brandos e pacíficos, ou aos mansos, né, como aqui está na tradução que eu tenho, herdar a terra. O que seria isso? Poderão reencarnar na terra regenerada. Porque nós sabemos que muitos espíritos que hoje estão na terra não poderão voltar a ela. Precisarão deixá-la, né, para encarnar em mundos mais atrasados, condizentes com a sua condição evolutiva. A questão do degredo ou do exílio, né? Assim como houve exilados da capela para a terra, também haverá isso, também haverá os exilados da terra para um outro planeta. Então, precisamos desenvolver a paz íntima, paz em nós, para que mereçamos continuar reencarnando nessa terra melhor. Então, amigos, a condição de desenvolver a paz é muitíssimo importante, né? Que a gente pense nisso. A Luci Faria está dizendo, meu marido é assim, eu admiro muito, brando e pacífico, eu preciso muito aprender com ele. Que legal, né, Luci? E bonita a tua atitude também, viu? Porque quando a gente reconhece no cônjuge, né, é difícil isso, reconhecer no cônjuge virtudes que não temos, né? A Luci está deixando um belo exemplo, reconhece que o marido tem algo que ela também quer conquistar. E isso é bonito, né? E que bom para ele que já conquistou isso. A Rê Pereira aqui conosco também dizendo, estou vivendo neste momento do Evangelho, deixo muita coisa para lá. Minha paz custa muito mais que as ofensas
de pessoas que vivem na ilusão. Muito bom, viu, Rê? Esse pensamento é sábio, né? Que importa outras coisas secundárias, né? O que mais precisamos é paz, né? Mas, amigos, pensemos um ponto, tá? O Emmanuel trabalha muito bem a questão da paz, tá? O Emmanuel é que cada bem-aventurança aqui dá margem a muitos comentários. Me perdoe de alongar, né? Mas eu acho que é bom para ficar claro. O Emmanuel, nas suas obras da coleção Fonte Viva, tem várias lições que ele comenta sobre a paz. E ele tem uma lição interessante que ele fala assim, a paz do mundo e a paz do Cristo. Porque existe uma diferença. Então a gente, quando busca paz, a gente precisa diferenciar. A gente precisa pensar assim, eu estou buscando a paz do mundo ou a paz do Cristo? E rapidamente, para dar uma ideia, né? Qual a diferença entre essas formas de apresentação da paz? Porque Jesus disse assim, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Olha só, Jesus já deixa claro, ele oferece a paz, mas a paz que ele oferece é diferente da paz do mundo. Qual que é a paz do mundo, em poucas palavras? A paz do mundo, amigos, é a paz da tranquilidade, da ociosidade, do descanso, da fuga dos problemas, aquela pessoa que pensa numa rede gostosa entre duas árvores, fugir de tudo que lhe causa aborrecimento. E a pessoa então busca tranquilidade, aí a pessoa fala, agora eu estou em paz. Essa paz, amigos, que muitas vezes é necessária, né, para nos renovar as energias, para nos ajudar com os estresses da vida, mas essa paz é do mundo, não é a paz do Cristo. Essa paz é secundária, não é aquela que deveríamos buscar como essencial. A Liz está dizendo, anotei esse versículo essa semana na minha agenda, amo muito, que legal, né? Tem muitas passagens marcantes, né? Então a paz do Cristo, que é completamente diferente. Qual é a paz do Cristo? A paz do Cristo, amigo, se resume na paz da consciência tranquila, a paz do dever cumprido. Sabe quando a gente vai deitar e a gente coloca a cabeça no travesseiro e diz, vou dormir tranquilo, minha consciência não me cobra. Lógico que a gente tem um monte de problema, não estou dizendo isso, mas aquela pessoa quando vai se deitar e sabe que está fazendo tudo que está ao seu alcance para contribuir para outros também, para conviver bem, né? Não pensando apenas em si mesmo. Então a paz do Cristo é a paz que a gente trabalha no bem, que a gente cumpre o nosso dever, que a gente busca ser justo, ser honesto, ser caridoso, ser fraterno. Quando a gente está cumprindo isso que se espera de nós pelas leis divinas, estamos buscando a paz do Cristo. Legal? Só para a gente diferenciar aí. E a Rê está dizendo justamente, essa paz que busco, graças a Deus tenho conseguido. Muito bom, Rê. Bom demais, né? Se a gente estiver buscando desta forma, estamos acertando aí com o Evangelho, né? Deixa eu ver aqui na página do Facebook se tem mais algum comentário. São vários, né? Eu não consigo aqui acompanhar rapidamente. A Selma pedindo oração. A gente faz oração ao final, Selma. Se você quiser, ao final, coloque um copo com água. A gente pede, né, a fluidificação das águas. Mas que Deus te abençoe, que os médicos espirituais possam te amparar nessa cirurgia. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que poderíamos buscar. Então, Márcio Rosa dizendo, né, eu sempre peço a paz do Senhor Jesus, é isso, né? Mas não só pedir, né, Márcio? A gente precisa pedir e trabalhar por conquistá-la, né? A Helena Barbosa também dizendo que o marido é assim, que legal. Muito bom. Aprendizado, né?
Então, João está colocando, bem-aventurados os mansos que não sentem mais a raiva, o ódio, a contrariedade, que é difícil, né, João? Por isso são bem-aventurados. E a Edna Markovics, a paz interior é uma bênção. E como é, né? Que a gente busque realmente essa paz aí. Mas vamos ver que existe mais avante ainda, né? Continuando, então, mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Essa bem-aventurança é um pouco difícil, né? Pelo menos para mim, eu fiquei já muito tempo a pensar nela antigamente, quando eu era católico, porque eu fui católico muito tempo. Eu não conseguia compreender muito bem, não. Ou melhor, eu entendia, acho que de uma forma um pouco equivocada. Porque aqui diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Vamos pensar uma coisa, meus amigos. A pessoa que tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que parece que está injustiçada. Não é assim que dá para entender? A pessoa que está sendo injustiçada, ela diz assim, eu tenho fome e sede de justiça. Eu não vejo a hora que haja justiça. Não é isso? Agora, eu levo vocês a pensarem comigo. Diego está perguntando quanto tempo. Eu fui católico, pessoal, e Diego, eu fui católico durante 28 anos. Aí eu fiquei um tempo, né, meio que neutro ali. Aí só aos 30 anos que eu aderi ao Espiritismo, a partir da leitura do Livro dos Espíritos, me tornei espírita. Então tenho aí já 30 e pouquinho, eu estou com 62, tenho 32 anos já de espiritismo. Mas a época do catolicismo foi muito importante também, eu sempre gostei muito de religião. Mas voltando aqui no raciocínio, né? Fome e sede de justiça, a pessoa que se sente então injustiçada, vamos pensar uma coisa, vocês acham que existe injustiça, conhecendo Deus como a gente já conhece, através das revelações espíritas? Não há, não é? Não dá para pensarmos em injustiça, porque a lei da reencarnação explica isso. Então existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim, no mundo existem muitas injustiças, mas não existem injustiçados. Ou seja, né? Injustiças aparentes. Quando a gente vê, por exemplo, no mundo, tem pessoas boas que sofrem, não é? Tem pessoas honestas que são enganadas, que são prejudicadas, que são roubadas, que são ofendidas. Pessoas boas, honestas, responsáveis. Então, a gente não consegue compreender certas injustiças aparentes que existem no mundo, né? Mas aí diz assim, existem muitas injustiças, mas não injustiçados, entenderam? Por quê? Porque essa pessoa que hoje, nesta existência atual, é uma pessoa boa, honesta, responsável, cumpridora dos seus deveres, precisamos ver o passado das reencarnações dessa personalidade de hoje. E se nós pudéssemos ver as existências passadas desse espírito que está hoje encarnado, neste corpo, que é uma pessoa boa, veríamos que já errou muito lá atrás. Então hoje está colhendo o resultado da lei de causa e efeito. Está sofrendo as consequências dos atos do passado. É esta frase, aparentes injustiças, não há injustiçados. Isso que a Rê Pereira colocou na visão espiritual é a lei de causa e efeito. Então, amigos, entendamos isso. Se não há injustiça, veja bem, pensem comigo. Se não há injustiça, vamos ler de novo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, parece que é injustiçado. Parece que Jesus está falando daquela pessoa que está sendo injustiçada e não vê a hora
de se fazer justiça. Mas se não há injustiça, Jesus não poderia estar falando dessa pessoa. Eu vou dar a minha interpretação, tá bom? Me perdoem se eu estiver equivocado. Hoje eu consigo pensar da seguinte forma. Eu penso naquela pessoa, naquele espírito, que já está consciente dos seus erros passados. Imagine um espírito que está para reencarnar, consciente de todos os seus erros passados. E ele, quando vai reencarnar, ele está necessitando aliviar o peso consciencial. Ele precisa reparar os erros do passado. Ele tem fome e sede de justiça para com ele, para que seja cobrado dele tudo aquilo que deve perante a lei. É outra coisa, vocês estão me entendendo? Fome e sede de justiça para consigo mesmo, no sentido de reparar os erros. Ele quer se reabilitar perante as leis divinas. Não é no sentido daquele que está sendo injustiçado e quer receber o mérito, né? Quer receber as bênçãos. Não, eu estou entendendo assim. Aquele que tem fome e sede de reparar os seus males. Ele quer justiça para com os seus erros. E é completamente diferente a visão. Estou dando a minha interpretação, tá? Espero que não esteja equivocado, porque eu consigo ver hoje de forma diferente da qual via, né, quando era católico aí no sentido. A Lu está dizendo, entendo, mas não aceito. Lógico, é um direito da Lu. Nós estamos aqui estudando, cada um tem as suas opiniões próprias. Por isso que quando eu faço um comentário que não é da doutrina, é meu comentário, eu gosto de deixar claro. É o meu ponto de vista, tá? Não vou impor isso a vocês. Mas estamos estudando, estamos buscando compreender melhor as colocações. A Bruna está dizendo que era protestante, mas durante a adolescência ficou 2 anos na doutrina e na fase adulta, por volta dos 26, começou a conhecer mais a fundo. Legal. Transitou, né, por mais experiências aí também. Adair Alves está dizendo, somos herdeiros de nós mesmos. Tem até um livro, né, Adair? Ação e reação, é isso mesmo, né? Causa e efeito, ação e reação. O Matius, Rafael, nosso amigo, um abraço, Matius. Lembrando muito bem, né, a frase de Jesus que retrata isso, que mostra a justiça divina, a cada um segundo suas obras, né? E o João Franco está dizendo, um grande erro é fazer justiça com as próprias mãos. Sim, né? Querer aplicar o olho por olho, dente por dente, jamais, né? E a Zaida Borba está dizendo bem esclarecedor, que bom. E a Helena Maria dizendo que também entende assim. Legal, vamos trocando figurinhas aí, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Mais uma bem-aventurança. 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos. Bom, deixa eu ver primeiro aqui. Tem comentário aqui da Liz, também não tinha visto. Minha terapeuta é espírita, muita coisa que vivi durante a vida que me traziam traumas inconscientes. Hoje eu começo a entender devido à reencarnação e lei de causa e efeito. Que legal, né? A reencarnação é uma benção, ainda mais quando a gente encontra também, né, profissionais da área médica aí que associam, né, as terapias com vidas passadas, né? E a Helena Nunes dizendo, ninguém passa porque não merece, quem sabe o que fizemos em vidas passadas. Pois é isso, né? E a Silvia Guerra, a Giovanni Badinelli está dizendo, a justiça é de Deus. Sim, né? Deus é infinitamente justo e bom, dos atributos divinos, né? E a Silvia Guerra dizendo, as injustiças sempre me incomodaram muito. Não entendia por que pessoas sofriam tanto e outras não. Me sentia culpada de estar bem e ver outros tão mal. Depois que comecei a estudar o Espiritismo, ficou mais fácil entender e aceitar as chamadas injustiças. Muito verdades que a Silvia coloca, né? Quanto que nos incomoda se não temos essa visão, né, espírita. E o Ailton dizendo, tem gente que pergunta, o que é que eu fiz para Deus? E eu respondo, o que você fez para você?
Legal, é bem isso, né? E a Lu está dizendo, Paulo, eu falei pelas crianças. Ah, sim, no caso das chamadas injustiças com as crianças, né? Que é difícil entender, né? É difícil de aceitar, realmente. Quando a gente vê uma criança sofrendo, criança tão frágil, tão, né, indefesa, é muito difícil. Mas a gente, Lu, não pode esquecer, né? Não podemos deixar de lado que ali no corpinho da criança está ali associado um espírito milenar, trazendo suas necessidades reencarnatórias. Não que a gente vá esfriar o sentimento. Lógico que nós vamos ter a compaixão, né? O cuidado, mas não podemos ver injustiça, né? Ali está um espírito milenar que necessita das reparações. Mas vamos avançar então, senão não vou conseguir acabar as bem-aventuranças aqui. 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Outra bem-aventurança muito importante, né? Sobre o perdão, amigos. Duro que cada uma dá um comentário longo, né? Eu fico me estendendo aqui. Vamos tentar ser mais sucinto. Misericordioso é aquela pessoa que tem misericórdia, ou seja, que perdoa, que não é tão dura para com o outro, né? Porque às vezes a gente pede a Deus, Senhor, perdoe minhas faltas, e a gente não perdoa quem nos ofende, são duas medidas diferentes. Por isso que diz, perdoa para que Deus também te perdoe, né? Precisamos ser misericordiosos para que Deus também tenha misericórdia de nós. Aí daria, né, uma palestra sobre isso, mas vamos tentar aqui segurar um pouco, não avançarmos muito nos comentários. Mas eu diria apenas, amigos, que nessa questão, o perdão é tão importante na nossa vida. Por que que Jesus falou tanto do perdão no Evangelho? São inúmeras vezes. E aquela frase marcante com Pedro, né? A Lise, muito gentil, está dizendo que as aulas deveriam ter 2 horas, ela assistiria. Obrigado, viu, Liz, pela sua generosidade aí. Mas é que são assuntos, né? A bem-aventurança é muito vasto aqui, né? Cada bem-aventurança daria aí né? Isso aqui daria um seminário, se fosse ver. Eu estou tentando, assim, ser bem, né, rápido, mas é difícil. Então, legal isso, né? A Liz está dizendo, gosto de ouvir a opinião de todos. Aqui é uma troca, né? Eu tento ler para a gente trocar, né, com as opiniões de vocês também, não ficar apenas comigo, né? Mas então, o perdão é algo assim essencial, amigos. A gente tem tanta dificuldade e eu acho que nós não compreendemos. Obrigado, Andréia, também está dizendo que concorda aí com as 2 horas, né? Não vamos dar margem não, que, né? 2 horas é muito. Mas o perdão, que a gente tem tanta dificuldade, a gente deveria entender a importância dele para nós. Quando que a gente vai compreender que perdoar é benefício para quem perdoa? A gente pensa que perdoando a pessoa fica livre da reparação, de responder pelos seus males. O nosso perdão não isenta o outro daquilo que ele tem que reparar. A lei de Deus vai cobrar daquela pessoa a reparação, a expiação. Ele vai responder pelo que fez. Agora, se nós perdoamos, nós cortamos o vínculo com aquela pessoa que nos prejudicou, considerando quando somos prejudicados, né? Porque tem um reverso também. Então, se a gente perdoa, a gente se liberta do vínculo. Tem vários palestrantes que dizem uma coisa muito verdadeira. Você quer voltar com aquela pessoa na próxima existência? Não perdoa, você volta. Quem que gostaria de voltar com aquele que é considerado inimigo? Então, se a gente perdoa, nós nos libertamos, deixa ele, deixa ela com seu problema. O problema é dela que ofendeu, ela criou uma dívida, essa pessoa. Nós, se perdoamos, estamos fora, libertamos-nos do vínculo doentio. Então, para a gente entender, e outra coisa, amigos, quem não perdoa, muitas vezes arrasta mágoas que prolongam-se por meses, anos. E a mágoa, amigos, eu não quero amedrontar, mas a mágoa gera doenças no corpo físico.
doenças de graves proporções. Falando aqui rapidamente, né, alguns motivos que temos para perdoar. Jesus, que foi o maior, né, terapeuta, o médico das almas, não é à toa que ele falaria tanto em perdão se não fosse algo tão essencial para nós, né? Deixa eu ver se tem algum comentáriozinho rápido aqui, senão nós vamos passar muito do horário hoje. A Mônica Rovigatti, tudo bem, Mônica? Está dizendo, temos que tomar cuidado para não normalizarmos as injustiças e mazelas humanas em nome da justiça divina. Temos que ser misericordiosos sempre, mesmo conhecendo a lei de causa e efeito. Muito legal, né? Normalizarmos injustiça e mazela, quer dizer, fica normal, né? Tá certo isso, né? Muito bom, viu, Mônica? Muito bem colocado. Muito boa a participação de vocês aí. Então, a Selma Luiza está colocando algo muito importante. Vou ler só mais esse aqui para a gente voltar para a próxima, porque senão vai ficar longo demais. A Selma Luiza Gomes está dizendo, o que acontece se perdoar, mas não tem vontade de conviver mais com a pessoa? Vamos tentar ser breve aqui também na resposta. Eu digo sempre, eu tenho até uma palestra que eu faço sobre o perdão. Meio antiga aí, mas me recordo que já comentei sobre isso. Porque a questão de perdoar, amigos, é a seguinte. Muitas pessoas pensam que perdoar é esquecer. Não é esquecer. Perdão não tem a ver com apagar da memória. A memória não se apaga. A gente perdoa, mas não esquece. Outra coisa, Kardec sabiamente comenta que quando Jesus disse amai os vossos inimigos, não quer dizer conviver com eles, de braços, né, abraçados, convivendo como se fosse um amigo. Não, não é possível conviver com aqueles que ainda chamamos de inimigos. Mas Kardec diz que perdoar os inimigos amar os inimigos é perdoá-los. É não colocar obstáculo para a reconciliação, mas eles lá e nós aqui, não precisa conviver. Então a pergunta que a amiga Selma fez, o que acontece se perdoar, mas não tem vontade de conviver? Tudo bem, tem uma dificuldade porque não tem afinidade, né, Selma? Não tem mais aquela coisa gostosa. Mas a gente sabe se perdoou, sabe como que a gente sabe se nós perdoamos? Tem uma regrinha, amigos. Quando a pessoa perdoa, é aquela pessoa que se recorda do fato ocorrido esporadicamente. Primeiro ponto, não é sempre. Ela vai se recordar de vez em quando alguém faz algum comentário, aí a pessoa se lembra, talvez, aquela época a pessoa me falou assim, ou me fez isso. Ela se recorda esporadicamente, mas quando se lembra, não é tomada do mesmo sentimentos da época. Não fica com raiva, não tem ressentimentos ruins, não tem desejo de vingança. Se foi assim, perdoou. Mesmo que não queira conviver, que não esqueceu, isso é perdão. Agora, diferentemente daquela pessoa que se recorda todos os momentos, está se lembrando do episódio. Toda hora se lembra. E todas as horas que se lembra é tomada do mesmo sentimento de raiva, de rancor, de ódio. Aí é lógico que não perdoou, tá legal? A Renatinha Joneves aqui dizendo, live maravilhosa, obrigado por essa dádiva, Paulo. Perdão é um tema tão antigo e super atual ao mesmo tempo. Obrigado, viu, Renatinha? Fico feliz que estejam gostando. E o perdão realmente, né? Essencial, pessoal. A Mari Batista está dizendo, cicatriza. Isso aí mesmo, Mari. Muito legal. E a Valnice está dizendo, eu perdoo sempre em oração e também peço perdão, mas a confiança não é mais a mesma. A gente entende isso, né? Vamos à frente aqui, pessoal. Me perdoe, eu acho que para terminar esse tópico aqui vai passar um pouquinho da 1 hora. Ou a gente para. Vocês conseguem avançar mais um pouco, pessoal? Porque ainda faltam algumas. Falta 1, 2, 3, 4. 4 ou 5 ainda.
Será que dá para avançar ou vamos deixar para a próxima vez? Esperar o retorno de vocês aí, o que vocês digam. O que vocês dizem, né? Andréia, sim. Adair, bora. Mônica, sim. Andréia, até 2 horas. A Helena, vamos. Então, pessoal animado, né? Então vai. A Renatinha está dizendo, colocação perfeita. Deixa eu ler aqui, eu comecei a ler e perdi. Colocação perfeita sobre perdão. Por mim eu ficaria aqui até ele acabar. Que legal. Até acabar, muito bom. Então vamos prosseguir, pessoal. Estou vendo aqui que a disposição de vocês é grande, né? É bom também para a gente não ficar uma coisa pela metade aí, né? Vamos terminar só as bem-aventuranças então. Obrigado aí pelo Helena Nunes aqui também, né? A Rose, a Lucifaria. Muito bom. Então vamos lá. 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, cada uma mais importante que a outra. Lembrando que é uma sequência, né? Cada uma vai tendo um grau maior. Lembra que eu falei lá no começo? Cada bem-aventurança representa um avanço maior daquele que vai conquistando. Quem seriam os limpos de coração? A pessoa que tem pureza de alma. Isso me recorda Kardec, se não me engano, é no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim, que existe 3 níveis de pessoas com relação ao pensamento, pensando apenas no pensamento. Ele diz que existem pessoas que pensam no mal e colocam o mal em prática. Aquele mal que pensou, levam para a prática. Existem pessoas que pensam no mal e combatem, não levam para a prática. E existem pessoas que nem pensam mais no mal. Eu espero que nós estejamos no segundo grupo, né? Temos pensamentos maus, é lógico, nossa fase ainda, creio que a maioria de nós ainda não consegue não pensar nada de mal, né? Nenhuma vez. Mas que nós sejamos aqueles que trabalham para não levar à prática os maus pensamentos. Então, o puro de coração é aquela pessoa que tem pureza, que já não tem mais maus pensamentos. É aquela pessoa que não vê maldade, né? Lógico que ele sabe o que é o mal e o que é o bem, mas é aquela pessoa que não fica vendo maldade nas coisas, porque tem pessoas que gostam de ver o mal, né? Que é diferente. Então, aqui me recordo também dos fariseus da época de Jesus. Vocês se recordam que Jesus batia de frente com os fariseus, né? Usando um termo aí popular. Porque Jesus falava para eles, Jesus via o problema deles, que era a questão de aparência. Eles queriam se mostrar como puros de alma e, na verdade, não eram. Eles só cumpriam alguns rituais, né? Eles achavam-se puros, eles não conviviam com pessoas chamadas de má vida, porque eles achavam que se eles se sentassem à mesa, por exemplo, com um cobrador de impostos, com uma meretriz, né, o termo da época, eles perderiam a pureza. E Jesus convivia justamente com essas pessoas, para mostrar que a pureza é algo íntimo, não é baseada em conquistas externas, né, em fatores, em práticas exteriores. Então, essa pureza de alma são os espíritos puros aqui, na verdade. Nós não temos essa pureza. Tanto é que a recompensa qual é? Verão a Deus. Nós vemos Deus? Não vemos. E tem comentários que dizem assim, a pessoa pura de coração começa a ver Deus em tudo e em todos. Emmanuel fala isso com referência a Jesus. Jesus olhava para as pessoas mais pecadoras e via Deus nelas, porque via ali um filho de Deus com potencial para se tornar um anjo um dia. Então a gente, que às vezes nós temos tanta maldade no olhar, nos pensamentos, nas atitudes, nós precisamos desenvolver essa pureza de alma. Começarmos a compreender melhor que cada um tem seu tempo, não ficarmos com prazer de enxergar as coisas ruins,
não compartilharmos, passarmos à frente coisas ruins que são contadas, não termos prazer em contar notícias trágicas. Tem pessoas que gostam de ver o noticiário para reproduzir notícias tristes. Isso é um mau hábito, amigos, que a gente precisa ir vencendo, né? Para conquistar essa pureza de alma, tá legal? Para não avançarmos muito aqui, ficamos só nesse comentário. Mas vamos ainda, tem mais umas bem-aventuranças. A Helena Nunes está dizendo, o mal se destrói por si próprio, que é uma verdade, né? Quem carrega a maldade vai encontrar muita situação lamentável, né? E a Lise dizendo, eu penso muito antes de falar, porque qualquer coisa ao outro, porque se dói em mim, porque vou querer ao outro, né? Sinta dor e se magoe. É aquela questão, né, que a Lise está colocando, se eu sei que é ruim para mim, por que eu vou querer para o outro, né? Então, é essa questão aí mesmo, a gente precisa pensar muito, principalmente na nossa fala, né? Na nossa fala, eu lembro do Chico, ele dizia que ele tinha uma receita da felicidade. O Chico dizia assim, a receita da felicidade é uma gota de verdade em 1 litro de amor. É a fórmula da felicidade. É uma gota de verdade em 1 litro de amor. Ou seja, o que nós vamos falar não precisa escancarar a verdade, né? Falemos o mínimo necessário envolvida aquela verdade com muito amor, né? Legal? A Mari Batista está dizendo, penso no mal e peço perdão na mesma hora. É isso aí, estamos combatendo, né, Mari? E a Renatinha, temos que combater nosso lado sombra, justamente, temos que reconhecer, né? Temos um lado sombra ainda. E a Ana Lúcia Olive está dizendo, quem não perdoa não consegue ser limpo de coração. É isso, a Ana Lúcia captou bem, tá vendo? A sequência que eu comentei. Se você não perdoa, como que vai ser limpo de coração? Por isso que essa hierarquia das bem-aventuranças precisa conquistar uma primeiro para ir para outra. Muito bom, Ana Lúcia, para dar a ideia aí dessa sequência, né, das conquistas. E a Silvia Guerra está dizendo, estudar o Evangelho direto da Bíblia é bom demais, tem sido um estudo fantástico. Legal, né? Eu tive essa ideia de fazer isso, mas estava receoso de não ser muito legal, né? Mas vejo que vocês compraram a ideia, muito bom. E a Bruna Souza está dizendo, tudo é Deus, né? Bem isso, né? O mar, as plantas, os animais, adoro, né? Essa questão da natureza, amigos, né? Tudo, a gente deveria ver Deus em tudo e em todos. E o Matius está dizendo, diz a lenda que quem muito fala, muito erra. Faz sentido, né? Pensemos muito que a nossa palavra, o Emmanuel, se não me engano, Emmanuel também, se não me engano, ele diz que se você não tem algo edificante para falar, fique em silêncio. Porque às vezes a gente fala qualquer coisa, né? Vamos mais uma? 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu vou ler a outra em sequência que faz o mesmo sentido. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Então aqui, acho que nessas duas bem-aventuranças, mais ou menos interligadas, dão a ideia seguinte. A pessoa, né? Eu gosto de falar o espírito, porque se trata de muitas experiências reencarnatórias. O espírito que vai vai trazendo o evangelho para dentro de si mesmo, né? Que vai vivendo de acordo com os ensinos do Cristo. Essa pessoa, amigos, ela vai agindo de uma forma a exemplo de Jesus. Ela não se importará tanto com perseguições, com maldades, com ofensas, porque ela vai compreender mais, né, que cada pessoa está numa condição evolutiva. Essa pessoa já terá uma fidelidade a Jesus e às leis divinas. Essa pessoa se preocupará mais com o Evangelho do que com as coisas pequenas do dia a dia. Então essas pequenas coisas, essas ofensas, essas perseguições não abalarão essa pessoa.
que por isso Jesus diz, são bem-aventurados aqueles que vivem sem se importar muito com as coisas do mundo, com as ofensas, com as perseguições. É aquela pessoa que já perdoa, que já tem pureza de alma, que já tem caridade, que já tem amor no seu coração. Por isso que é das últimas bem-aventuranças. Esse espírito já está mais ou menos como Jesus, né? Jesus, depois de todas as injustiças que recebeu, porque Jesus foi injustiçado. Com ele, sim, podemos dizer que foi injustiça. Depois de receber toda aquela ofensa, né? Receber toda a ingratidão da nossa parte, as últimas palavras do Cristo na cruz foram, né, das últimas, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É mais ou menos esse, né, bem-aventurado, quando é injuriado, perseguido, né, por causa de Jesus, perseguido por causa da justiça. Então são essas pessoas, esses espíritos nobres, né, que ainda não estamos nessa condição, mas que estamos em busca de alcançar. Deixa eu ver aqui, tinha um comentário antes que eu não consegui ler, da Liz também. Ela diz assim, você falou em Chico e eu lembrei que ontem assisti o documento Quando Lembro de Chico. Recomendo a todos, tem no YouTube, maravilhoso ser humano que viveu entre nós. Que legal, então fica a recomendação da Liz. O documentário, deve ser documentário, né? Quando Lembro de Chico, que tem no YouTube, tá bom? Fica a dica aí da nossa amiga Liz. O João Franco está dizendo, gostaria de deixar uma reflexão para todos. Se uma pessoa não julga, ela precisa perdoar? Legal, né? Boa mesmo para a gente pensar. Se a pessoa não faz julgamento do outro, né? Se ela não fica vendo os erros do outro, é sinal que ela está tranquila, né? E essa fala do João me lembra o Gandhi. Certa vez perguntaram a ele, né, João? Ao Gandhi, Gandhi, você perdoou os seus ofensores, todos aqueles que se levantaram contra você, que te perseguiram? Gandhi disse não. Mas como, Gandhi, você é um líder pacifista e não perdoou os ofensores? Ele disse, ninguém me ofendeu. É mais ou menos nesse sentido, né? O espírito nobre, o espírito avançado realmente, não se sente ofendido, como Jesus, né? Não sente ofensa porque ele compreende, ele sabe que cada um oferta aquilo que é possível, né? E para a gente encerrar então, agradecendo aí a tolerância de vocês, 5:12, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Ou seja, Jesus conclui dizendo desses, né, que conseguirem transitar pelo mundo sem se sentirem ofendidos, sem se magoarem com tantas coisinhas pequenas, aquela pessoa que nem se sente prejudicada, aquela pessoa que compreende o outro a tal ponto de desejar para ela o melhor, apesar do mal que ela lhe oferece. É aquilo que Kardec fala, retribuir o mal com o bem. É lógico que será isso lá nos elevados estágios, né, da nossa jornada evolutiva. Mas que um dia também nós alcançaremos essa condição, né, meus amigos? Antes de encerrarmos, vou ler alguns comentários de vocês, antes da gente passar ao final, quero deixar mais um convite aqui, aqueles que quiserem, né? Sei dos compromissos aí da turma do Espiritismo Brasil Chico Xavier, mas aqueles que quiserem, amanhã eu vou participar de uma live, que eu deixo sempre aqui os convites, né? Amanhã fui convidado para uma live que é um bate-papo, né? No jeito que vocês gostam aí de comentários, pode fazer perguntas. É uma live com o tema Lei de Causa e Efeito, né? Bem de acordo aqui com algumas reflexões que fizemos hoje. Então eu vou deixar na minha página, né, já compartilhei lá a divulgação, né, da live,
e depois eu compartilho também na minha página, será tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, tá bom? Agradeço muito aí a tolerância de vocês, né? Por ultrapassar aqui mais uma vez o horário. O Ailton Costa está dizendo, Joana de Ângeles diz que quando depuramos de tudo isso, acessaremos o superconsciente. Lá temos tudo de bom que ainda desconhecemos. Legal, Ailton. E isso que o Ailton está dizendo, o André Luiz também fala na sua obra No Mundo Maior, quando ele fala, né, que o cérebro poderia ser dividido em 3 regiões. Os gânglios basais, os lobos frontais e os lobos pré-frontais. Então, isso que o Ailton está dizendo se refere aos lobos pré-frontais, que é uma área do cérebro que nós pouco ativamos, que é esta área mais de espiritualidade, né? Do ser do futuro, da parte transcendente, né? A gente vai vendo como que as colocações vão se encaixando. O Matiusi fez uma colocação legal aqui também, dizendo, resignação é o caminho, aceitar sem reclamar, ter compaixão do ofensor, ser ofendido é uma benção. Olha que difícil, hein, Matiusi? Mas é o caminho, né? A gente precisa se inteirando, né, daquilo que nos aguarda para o futuro, né, para que a gente busque mesmo essa condição de elevação. A Silvia Guerra está dizendo, Chico Xavier dizia, se a ofensa for verdadeira, temos que aceitar. E se não for, não deve nos incomodar. Lógico, né? Muito sensato, muito claro. Obrigado, Dair Alves, dizendo aqui um estudo maravilhoso. A Valnice também, a Irani, Mari Batista, a Lourdes Galvani, a Selma pulou aqui. A Selma Luiza Gomes está dizendo, Paulo, você é uma pessoa doce. Que bom. Fico feliz, né? Pelo menos um pouquinho aqui, quem sabe, né? Estou tentando ser. O João está dizendo que quinta não tem mais estudo com o Alexandre, então fica a oportunidade aí da live, né? Se quiserem compartilhar conosco. Graça Barbosa, obrigado. A Edna, Helena Maria. A Giovana está dizendo que ele voltou, hein? Então é um páreo duro. Pode ir lá ver o Alexandre, né? Depois vocês assistem gravado. Ana Lopes, obrigado. Diego Romão. Vamos fazer então, pessoal, uma prece final aí. O pessoal teve pedidos também, né? Aqueles que quiserem deixar uma água para fluidificar. Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior. A cada dia, Senhor, que nós aprendemos um pouquinho mais dos teus ensinos, quanto que cresce a nossa admiração, a nossa gratidão por tudo que fizeste por nós e fazes por nós. Somos imensamente gratos, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos, pelo teu amor, pela tua dedicação constante para com toda a humanidade terrestre, pois sabemos que tu és o guia, o pastor das almas, que há de nos conduzir a uma condição de paz, a conquista do reino de Deus. Muito obrigado, Jesus, por esse evangelho de luz, que é um roteiro para a nossa vida em busca da verdadeira felicidade. Abençoa-nos, Senhor. Dai-nos forças, porque somos ainda almas frágeis. Estamos ainda desenvolvendo a fortaleza moral. Estamos ainda conquistando essa fé maior que nos dará forças. Estamos aprendendo a amar o nosso semelhante. Mas sabemos, Senhor, que com o teu amparo, com o teu auxílio, com o teu amor imenso, nós conseguiremos. E isso é muito bom de sentir
não ter dúvidas que nós conseguiremos um dia, mesmo que demore, mas o nosso caminho será cada vez mais de luz. E chegaremos um dia à condição também de merecermos honrosamente o título de Filho de Deus, como tu já nos disseste também em uma das bem-aventuranças. Muito obrigado, Senhor, por tanto que nos oferece e tanto que nos dás. E amigos, eu confesso que eu pulei uma bem-aventurança, agora fazendo a prece que eu me recordei dela. Vamos comentar rapidamente, me perdoe, porque Jesus disse também, eu pulei, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, que eu falei na prece. Parece que veio a inspiração para relembrá-la, né? Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, não são aqueles pacíficos que comentamos atrás. Pacificadores são os pacíficos que caminharam mais, que desenvolveram a paz em si e agora trabalham pela paz dos outros. Então, pacificadores é um nível tão alto, né, de conquista de paz, que são aqueles que trabalham pela paz do mundo. Aqueles que não medem esforços para que outros também tenham paz. Então, o pacífico é paz consigo mesmo. Agora, pacificador é aquele que vai à luta, que não se importa de enfrentar dificuldades, de fazer justiça, de defender aqueles oprimidos, indefesos. São aqueles missionários que vêm à terra e trabalham pela paz de todos nós. Poderíamos citar um Gandhi, um Francisco de Assis, um Chico Xavier. São esses pacificadores que trabalham pela paz de todos nós, tá bom? Me perdoe e fique aí esse adendo, né? Para que a gente não fique devendo essa bem-aventurança tão importante, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, gratidão pela participação. O resto está dizendo aqui, esse assunto daria um seminário, pois é, né? E olha que eu fui aqui economizando palavras, viu? Porque daria para comentar muito mais. Mas muito importante, né, amigos? As bem-aventuranças são, assim, um ensino marcante, né? Que a gente precisa revisitar, precisamos reler, precisamos pensar de novo, né? Refletir novamente. Evangelho não é para uma vez só, não. Passa um tempo, volta lá, consulta novamente, pensa de novo, a gente já vai amadurecendo a ideia, o entendimento, e a gente vai conseguindo absorver cada vez mais, né, desses ensinos tão preciosos. Desejo de todo o coração que a paz do Cristo esteja junto de todos nós. Que vocês estejam, e todos nós estejamos, a cada dia buscando a paz do Cristo e não a paz do mundo. Essa paz que vai nos oferecer a consciência tranquila, a consciência do dever cumprido e essa harmonia de alma, tá bom? Um abraço fraterno, até o próximo encontro, quer seja amanhã, quer seja na segunda, quer seja na próxima quarta. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, amigos. Muita paz.